Esse vídeo é atípico aqui do canal, porque aqui eu prezo por praticidade, aqui eu vou falar bastante coisa, mais sobre conhecimento de mundo do que sobre conhecimento de concurso. Então, se você realmente não tiver tempo, não tiver interesse em outra coisa que não seja o concurso, você pode não assistir, que tudo bem. Mas a questão é, por que questões de administração são tão ruins em concurso público? Eu já há bastante tempo resolvo questão lá no que concurso, eu gravo aqui no canal, e é comum, nos próprios comentários das questões, as pessoas falarem: ah, essa disciplina é horrível, não dá para aprender. Isso até fere quando a gente é professor de administração um pouco, né, criticando a nossa ciência, mas eu não tenho disso, não. É, porque isso é um fato, tá bom? E particularmente a administração geral, essa mais teórica, são questões muito mais confusas e mal elaboradas do que a administração pública. A administração pública, as pessoas não reclamam disso. Quando a pessoa erra uma questão, por exemplo, geralmente ela, numa explicação do professor ou de alguém, ela consegue entender o porquê que ela errou. Já as questões de administração geral, você erra a questão, tem que fazer malabarismo para explicar, e tem muitas que eu nem trago aqui pro canal porque eu acho que, sei lá, é um então, próprio de respeito ao candidato, né, e ao meu inscrito aqui no canal. Mas vamos lá, por que então essas questões são tão ruins? São vários fatores. E o primeiro, claro, o mais óbvio, é a falta de competência de elaboradores. Eu não sei se em outras disciplinas você tem ciências, você tem questões tão mal elaboradas, sei lá, questão de economia. Então, eu, como acompanho mais de administração, esse é um fato, e eu não vou passar pano porque eu sou administrador e, sei lá, eu vou fazer qualquer tipo de protecionismo aqui. Mas não é só essa falta de competência. Tá? Não é só isso, porque, assim, tem... Ou então, pelo menos, da onde é que vem essa falta de competência? Tem uma grande diferença quando você dá aula de administração numa faculdade e quando você dá aula de administração para concurso. Tá? Então, tem no meu outro canal lá, minhas aulas de administração são mais de teor acadêmico. E eu, aqui no canal, eu não, é um dos motivos também que eu não coloco aula, é porque já tem muita coisa no YouTube e eu foco aqui no canal em questão, resolver questão. É, então, a administração como ciência é uma coisa, a administração por concurso ela tem que ser mais normativa. Normativa no sentido de, isso é certo ou isso está errado. Muitas vezes você cobra a literalidade da lei, e por isso que a administração pública, que é muito baseada na legislação, é, ela é mais fácil. Por exemplo, princípios da administração pública são aqueles, né, os cinco que estão lá na Constituição, não tem como fugir disso. Já quando você vai para a administração ciência, a ciência, apesar dela buscar uma objetividade, ela tem várias nuances, né? Então, para você fazer ciência, você tem que definir bem os conceitos, isso até seria um ponto positivo para uma questão, já que o conceito é bem definido. Só que você tem que usar, logicamente, esses conceitos para estabelecer deduções, axiomas, teorias e depois testar elas em testes de falsibilidade. Isso é o método mais atual, digamos assim, de ciência, o paradigma atual, que é o hipotético dedutivo do Karl Popper. Então, acontece que cada autor cria seu conjunto de conceitos, axiomas, hipóteses e teorias. Então, a própria administração vai ter diversas teorias quando a gente estuda a disciplina básica da administração, no curso de administração, que é a teoria geral da administração. Na verdade, em alguns cursos você chama teorias administrativas, porque de fato são várias. Então, você tem ali a teoria, a abordagem, que inclui mais de uma teoria: a abordagem clássica, a abordagem humanística, a abordagem sistêmica, a burocrática, a estruturalista, a matemática. Então, tudo isso são abordagens em que os conceitos de cada teoria, a gente pode ter a mesma nomenclatura, mas conotações diferentes. Eficiência para a escola, para a teoria clássica, é diferente de eficiência para a teoria humanística, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. E aí o que acontece? As bancas começam a misturar conceitos de diferentes escolas. Algumas, eu não posso dizer fielmente, mas eu acredito que até que criam conceitos da própria cabeça, ou incluem conceitos de livros que não são majoritários. Porque além de você ter várias escolas, vão ter aquelas que não tem como ser ensinadas, porque não é um consenso na comunidade científica de administração. E a administração é uma ciência humana que ela muda muito. Se eu pegar uma área da administração, marketing muda pra caramba. Então,
E a banca, às vezes, pega um autor que não é consenso, mas porque ele simplesmente gosta. E eu fiz um concurso um tempo atrás em que a banca pegou um autor marxista para administração. O que não nos papers de administração, você não tem o marxismo como claro. Talvez isso nos papers de sociologia no Brasil ainda, mas na administração não é o paradigma que domina. Não estou nem falando que é certo ou que é errado, mas não é o paradigma que domina. E o cara fez um monte de questão que era marxismo puro, era mais marxismo do que administração, porque ele gostava daquela linha de pensamento. A banca fez assim. E não estou falando de o marxismo é errado. Se fosse um professor libertário fazendo essa mesma coisa, também teria esse problema. Ele ia colocar o viés dele, ia colocar, sei lá, Mises no meio das questões, sendo que não é isso que domina na ciência e administração, tá? E aí, cada banca pega o autor que prefere e coloca no edital do concurso. Às vezes nem isso, porque nesse concurso que eu fiz, pelo menos estava no edital, olha, esse livro aqui. E era um livro de orientação marxista, mas às vezes na banca nem coloca qual é a literatura e a prova vem uma literatura específica que nem é a literatura dominante, não é, por exemplo, no Brasil um Chiavenato ou Djalma de Oliveira, que são os básicos, mas é alguma outra coisa que a banca tem na cabeça que ela gostou e traz para uma prova. Então, aí, quando o aluno vai fazer outro concurso, a banca está se baseando em uma outra escola de pensamento administrativo, em outro autor que tem conceitos diferentes, que tem teorias diferentes. E aí você aprende uma coisa para uma banca, aprende outra coisa para uma banca, e os conceitos às vezes têm a mesma nomenclatura, mas têm conotações diferentes. Isso se chama mudança semântica, que acontece, normal na linguagem. Acontece que ninguém tem tempo e é obrigado a ler esse montão de livro. Porque geralmente quem estuda para administração não está só estudando para administração, muitas vezes um conteúdo básico. E aí tem um conteúdo específico. Então, não vai ter como. Eu mesmo que sou professor e formado em administração faz tempo, não tem como ler todos os livros de administração. Nesse exemplo desse concurso que eu fiz, eu acabei acertando todas as questões, porque quando eu era lá no meu ensino fundamental, eu tive um professor doutrinário marxista, então eu entendi o que era aquilo. E era muito fácil, você sabendo lá o básico de luta de classe, você acertava. E aí, eu não li o livro que a banca sugeriu, e mesmo assim acertei as questões. Aí você pode pensar assim, mas então tem determinada banca que usa determinados autores, então se eu estudar muito para essa banca e resolver muita questão dessa banca, eu vou estar preparado. E eu poderia falar isso para vocês, olha, estudem aqui no canal, eu faço playlist da banca AOCP, eu faço playlist da banca Seix Gran Rio, da FGV. Então, se você vai fazer um concurso para essa banca, estude, porque você vai saber qual linha de pensamento e qual autor eles vão usar. Só que isso seria intelectualmente desonesto se eu falasse dessa forma para vocês. Porque é o seguinte, você tem uma banca, mas quem elabora são as pessoas. E não necessariamente a mesma pessoa que elaborou um concurso da FGV em 2008 vai ser a mesma que vai elaborar agora em 2024. Ou então, mesmo que no mesmo ano, alguém que elabora um concurso para São Paulo não vai ser o mesmo que vai elaborar um concurso para o Pará, mesmo que seja da mesma banca. Então, aí pode ser pessoas que tenham cabeças diferentes, tenham autores diferentes, preferências diferentes. Então, tem, de fato, esse problema. Dito tudo isso, o que é que eu recomendo para vocês? Assim, não se preocupe tanto com essas coisas. São problemas comuns e seus concorrentes também vão ter. Você sempre pense nisso, tá? Se a banca inventou, tirou coisa sem pé nem cabeça, isso não prejudicou só você, prejudicou todo mundo. Mas mesmo assim, não deixe de estudar administração. Tá? Eu vou puxar um pouco o peixe para o meu lado e resolver questões aqui no canal. Aí sim é meu marketing, meu branding, porque com o tempo a probabilidade de você errar, ela vai diminuir, apesar desses intempéries, apesar desses problemas aí. Você tem sim bancas sérias, a gente precisa ser justo, e questões que fazem sentido e que a gente acaba aprendendo, principalmente quando a gente erra. Então, com o tempo, essas questões que são ambíguas, a maioria também vai errar, e as questões que sim fazem, que são sérias, que são bem elaboradas, com o tempo que você está estudando e resolvendo a questão, as suas chances de acertar e ser aprovado no concurso público aumentam. Então, desejo sucesso aí para vocês e espero que vocês tenham entendido o porquê que é tão ruim questões de administração.